Fala galera, como toda terça-feira, hoje é dia de aula e eu vou jogar uma pergunta. E diferentemente do que eu tenho feito nas aulas de terça-feira, né, quando eu jogo uma proposta de redação, um projeto na verdade, de como vocês podem escrever esse texto, hoje eu estou mais trazendo essa discussão à tona, porque eu acho que a resposta para essa pergunta ela é um grande depende. Depende muito do ponto de vista, do espectro para o qual a gente está olhando e depende até do que a gente entende por mudanças. E aí eu vou tentar explicar um pouco o porquê dessa minha resposta talvez tão vaga, que não vai trazer todos os caminhos para a gente escrever uma redação, mas quem disse que numa dissertação a gente pode trazer uma única resposta e um único posicionamento, né? Dependendo do tema e dependendo da proposta, a gente pode trazer a discussão sob várias perspectivas diferentes. E aí, de certa forma, esse tema, né, ou essa pergunta, ela talvez não aconteceria no Enem, que vai trazer um tema social mais concreto, mais objetivo de ser discutido. Bom, quando eu me pergunto, né, se o mundo contemporâneo está aberto a mudanças, eu penso um pouco, por exemplo, nessa discussão que é a mais recente da internet, né? Então a gente tem esse tweet aí, por favor, jovens da geração G, me contem, da geração Z, me contem o que vocês acham, um mico dos millennials, né? Acho que falar mico já passou, é cringe. Então agora não é nem mico, é cringe. E aí alguém respondeu que o mico dos micos dos millennials são falar de boleto o tempo todo, achar que todo mundo é obrigado a gostar de cerveja, se achar superior por ser velho, usar esse emoji de risos, enfim. E aí a gente vê o quanto gerações distintas vão sistematicamente conflituar e entrar em divergências, certo? E essa oposição de gerações, né, e esse conflito, confronto, ele sempre aconteceu, né? Eu sou millennials e vivo em confronto e de diferenças com a geração dos meus pais e sei que a geração dos meus avós era diferente também. E então, será que isso mostra se a gente está mais ou menos aberto a mudanças, né? Vamos pensar em algumas perspectivas um pouco mais sérias disso. Olha que coisa mais interessante. Um estudo publicado na revista Science se atreve a quantificar o tamanho necessário que tem que ter um grupo que vai levar ao sucesso uma mudança social. E eles dizem que é em torno de 25% da população, ou seja, por volta de 25% da população com senso crítico e que se posicione de forma mais proativa diante de algum engajamento, tende a conseguir mobilizar essa transformação para mais pessoas, para a maior parte da população. E abaixo dessa linha de 25%, determinado comportamento, costume ou critério moral continuará sendo minoritário. Mas se houver como implicar um quarto da população, de um país, dos funcionários de uma empresa, dos moradores de um bairro, a mudança se espalhará rapidamente até convencer a maioria, concluíram os autores do estudo das universidades da Pensilvânia e Londres a partir de uma interessante série de experimentos. Como isso é possível? Sabemos que é muito difícil fazer alguém mudar de opinião, mas por outro lado, temos assistido a importantes reviravoltas sociais que, por exemplo, transformam um país de uma tradição católica como a Espanha em um dos mais tolerantes com as minorias sexuais. Esse é um tema muito interessante e essa é uma discussão muito interessante que eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo. E aí, essa matéria ainda termina, né? Falando o seguinte, que os casos mais naturais em que se pode ser observado esse crescimento espontâneo das minorias, até a massa crítica, são questões linguísticas, nas quais palavras ou expressões idiomáticas conseguem se tornar populares, substituindo outras por meio da interação e apesar de uma oposição inicial. Eu acho isso super interessante quando a gente pensa, por exemplo, nas drags que hoje aparecem em shows que cantam como Glória Groove, Pablo Vittar, programas de reality shows de drag como RuPaul's Drag Race e que hoje são absurdamente populares e que desmistificam, juntamente com youtubers como a Penélope Jean, Lorelai Fox, que produzem conteúdos e que são drags e que tiram ou pelo menos ressignificam o valor
da palavra drag, né? E hoje é muito mais difundido e compartilhada a ideia de drag como uma expressão artística, seja da ordem que for, seja no sentido de canto, de dança, enfim, ou tudo isso junto, ou de trazer conteúdos para serem discutidos nas redes sociais, ou para falar sobre maquiagem, para falar sobre política, e a gente nota exatamente isso. Palavras ou expressões idiomáticas se tornam populares e substituem outros valores e significados por meio da interação e apesar de uma oposição inicial. Então, esse movimento de transformação, ele é lento. Eu acho que talvez a grande questão é que o mundo ele sempre está disposto a mudanças, mas as mudanças muitas vezes não acontecem na velocidade que deveriam acontecer, o que é um grande problema. E vamos ver um pouco de situações que demandam tempo, mas que mudaram a percepção das pessoas, e situações que infelizmente ainda acontecem em pleno século XXI e mostram que a gente tem que estar muito mais aberto à mudança, e não só aberto à mudança, mas talvez a não tolerar condutas e comportamentos que contradigam essa sociedade que tem que olhar para frente e não para trás numa perspectiva de tradicionalismo, de autoritarismo ou de conservadorismo. Aqui, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente pega a música Vaca Profana, que o Caetano compôs para Gal Costa. Se a gente olhar os versos, né, dos refrões, eu não vou aqui me ater à análise da música Vaca Profana, posso fazer isso e trazer isso num dia, se vocês quiserem, coloquem aqui no comentário, mas olha que interessante, vamos imaginar que a gente está falando aqui de uma expressão cultural de vanguarda, como as vanguardas europeias mesmo. Então a gente está falando de uma expressão artística nova, diferente, que olha para frente, que desconstrói essa concepção tradicional que se tinha de arte. E vamos entender metaforicamente que a gente está falando aí do leite como nutrição. No primeiro momento a gente tem: derrama o leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas, ou seja, dá para mim essas referências, deixa que eu me alimento dessas referências artísticas, sejam elas musicais, artes plásticas, arquitetônicas, e deixa o leite mau, o conservador, o tradicional, o antiquado na cara dos caretas. Depois continua, só que aí em outra língua, né, não é o espanhol. La leche é buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas, que seriam os caretas. Então, um leite ruim para os puretas, os caretas. Só que aí a gente vai para um movimento em que quero o teu leite todo em minha alma, nada de leite mau para os caretas, até chegar no final em que gotas do leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. É interessante esse processo de assimilação, de incorporação e de divisão. Ó, nós estamos aqui no movimento vanguardista, de olhar para frente. E não adianta a gente querer dividir isso com os conservadores, com os caretas, porque não vai rolar. Mas em algum momento a gente vai poder compartilhar, dividir essas expressões e participar de um grupo que, mesmo que tenha comportamentos ou condutas diferentes, vai poder compartilhar dessas referências também. E é mais ou menos o que acontece quando a gente olha lá para trás nas expressões artísticas. Por exemplo, essa é uma imagem clássica, chama Vênus Adormecida. Ela foi pintada entre 1507 e 1510 por Giorgione e é a representação clássica do belo de acordo com essa idealização do belo, né? É o tipo de quadro que provavelmente a gente cria uma imagem de que ele vai estar lá no museu para que as pessoas contemplem e observem. E é interessante porque a Vênus Adormecida desse quadro representa exatamente esse, entre aspas, ideal de beleza que talvez hoje seria as pessoas que fizeram lipo HD, como a Sara do BBB, e tira foto no Instagram para mostrar que tem um corpo escultural a partir daquilo que socialmente, midiaticamente se coloca como padrão estético de beleza. A Vênus Adormecida representava esse ideal de beleza da época e é muito interessante ver que ela está dormindo, sendo, portanto, contemplada, observada. E aí a gente tem, em 1863, então eu vou repetir, essa imagem foi pintada entre 1507 e 1510. Mais de 300 anos depois, a gente vai ter essa imagem, que é uma imagem da Olímpia, que foi pintada pelo Edouard Manet e que gerou muito burburinho na época, por um único motivo. Aqui a gente tem uma representação do ideal de beleza da época. Aqui era uma mulher conhecida da época, que diferentemente da Vênus está olhando, ela está observando, contemplando. Não é ela que é
alvo de contemplação e observação. Nós estamos falando de um intervalo de 300 anos entre uma imagem e outra. E essa imagem da Olímpia, já gerou uma série de polêmicas na época por ser uma mulher conhecida da época. Então são obras muito parecidas no plano de concepção, duas mulheres que estão nuas, deitadas, né? Uma está na área externa e outra numa parte interna, mas que gerou uma série de polêmica na época. E aí, quando a gente vai falar sobre mudança, a mudança muitas vezes ela vai gerar choque, ela vai gerar confronto, ela vai gerar medo, né? Porque o novo ele assusta muita gente. E ele assusta muita gente especialmente pelo desconhecimento daquilo que se está propondo, sobre o que se está falando, né? É o que a educação no Brasil e no mundo viveu com a pandemia de 2020, em que foi obrigatório o uso da tecnologia para falar de educação. E até então, o celular na sala, o Facebook, as redes sociais estavam sendo vistas como ameaças ou como desinteressantes para a educação. E agora não, agora elas são prioritárias e essenciais para isso. E é o que a corrente artística do dadaísmo vem para fazer. Pera lá, se eu tenho aqui um urinol, um mictório num espaço de museu, fica a pergunta, né? Qual é o limite entre o que é arte e o que não é arte? Se eu tirar esse objeto do lugar utilitário dele, que é um banheiro, e o colocar num museu, ele se torna arte, né? Então, será que ao mesmo tempo tudo que está fora do museu não é arte? E esse questionamento do que é arte, ele vai mostrando que ao longo do tempo as pessoas vão mudando, a forma de enxergar o mundo vai se transformando, e essas mudanças elas sempre vão trazer dúvidas, medos e receios. E claro que, dependendo do lugar familiar, religioso em que o indivíduo está inserido, ele vai estar mais ou menos aberto a essas transformações, certo? Vou dar como exemplo, já que a gente está falando da corrente artística, a polêmica do Queer Museu que aconteceu em 2017. Né? Então, em 2017, uma página do Movimento Brasil Livre reproduziu um texto publicado no site Jornal Livre com o título Santander Cultural promove pornografia e até pedofilia com base na lei de incentivo à cultura. E essa reportagem, ela trouxe uma série de manifestações violentas e agressivas e protestos que pediram, por exemplo, o fechamento da mostra, né? Que rebaixaram a nota de avaliação da página do Santander Cultural no Facebook, o que tem sido muito comum, formas de protesto que vêm a partir do boicote às redes sociais, né? E até mesmo pregou um boicote ao banco. E isso muito por conta de uma exposição artística que trazia um olhar diferente daquele até então reproduzido constantemente nesses espaços artísticos. Então, esses receios e essas mudanças, elas sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Cabe, na verdade, a determinados setores trazerem essa discussão à tona, mesmo diante dessas tentativas de boicote que vão acontecer. Certo? E aí vamos mostrar um pouco a contramão disso, né? Que tem muita gente ainda que não está aberta à mudança, ou que talvez vá se abrir à mudança a partir de uma situação como essa, como vocês devem ter visto, esse rapaz no Rio de Janeiro que foi acusado por um casal de ter roubado a bicicleta elétrica, e ele teve que provar ser o dono. E agora, na verdade, esse mesmo rapaz está sendo investigado por receptação, porque ele comprou a bicicleta de um site de produtos usados e descobriu-se que essa bicicleta tinha sido roubado em fevereiro, mas ele comprou de um site, ele não receptou essa bicicleta roubada. Né? Então, até que ponto esses processos e essas questões, e aí a gente entra na discussão do racismo estrutural, não é algo que precisa ainda ser sistematicamente dito e não apenas falado. Né? Porque aí a gente entra numa outra discussão de não basta não ser racista, deve-se ser antirracista. Até que ponto a gente está numa sociedade que luta contra situações e realidades como essas, né? Ao mesmo tempo, eu coloco aqui algumas imagens que mostram o quanto o que a gente está vivendo hoje no contexto de pandemia, de Covid, é o reflexo de outros momentos históricos que o Brasil já viveu. Por exemplo, tragédia de Mariana e Brumadinho poderiam ter sido evitadas se houvesse ações preventivas de proteção das barragens. Boate Kiss em Santa Maria pegou fogo porque não tinha saída de emergência adequada. Se houvesse saída de emergência adequada, talvez a gente não teria mais de 200 mortos. Museu do Rio de Janeiro pegou fogo porque a verba destinada à proteção do espaço
deixou de ser destinada durante alguns meses. Isso poderia ter sido evitado. Então, até que ponto nós aprendemos com as situações do passado e estamos abertos à mudança? O que a gente está vendo em 2020 e 2021, em que o Brasil já passou da marca dos 500 mil mortos por Covid, número absurdamente maior do que muitos países que têm a mesma quantidade ou semelhante em termos de número de população, mostra um país que tem por cultura, por hábito, não agir de modo preventivo. Busca-se agir quando o problema já existe, quando ele já está instaurado. Então aqui eu fico na dúvida, por exemplo, até que ponto a sociedade contemporânea está aberta a mudanças. Ao mesmo tempo, a gente teve em 2020 as eleições municipais que marcaram a ascensão da diversidade na vida política do país. Então, votação de transexuais, mulheres negras, indígenas e quilombolas mostra a força da representatividade nas urnas. Então, eu vou terminar assim como eu comecei, né? Será que o mundo contemporâneo está aberto à mudança? O mundo contemporâneo sempre está aberto à mudança. O mundo sempre está aberto à mudança. E mudanças vão gerar ruídos, rixas e muito medo diante de determinado grupo que tem até então uma visão mais conservadora. Talvez, voltando lá no começo dessa fala, em que a gente está vendo a geração Z colocando como cringe hábitos e comportamentos e estilos dos millennials, geração da qual eu faço parte, seja interessante para a gente inclusive analisar que o mundo está aberto a mudanças no sentido de a geração da frente que está questionando a de trás, embora sempre foi assim, né? E como que essas mudanças vão ser assimiladas e incorporadas? Será que elas vão ser assimiladas nessa perspectiva do riso, da diversão, da descontração? Ou isso se tornaria uma resistência que afaste essas gerações? Creio eu que não, até porque os millennials, eles cresceram, né? Eles talvez não tenham nascido no meio da internet, mas eles cresceram entendendo e vendo o advento e o crescimento dessas novas tecnologias. A geração Z não. Já nasceu com a cara no celular, né? E claro que nós temos muito a aprender com vocês, geração Z, e vocês com a gente. E esse diálogo, essa troca, ela é muito massa. E se essas diferenças forem vistas com o valor que elas têm, ou seja, a geração mais nova tem as suas características e que bom que tem, e tem a sua identidade, ao mesmo tempo que as gerações mais antigas também têm suas identidades, e nada impede que, apesar das diferenças, nós possamos lutar pelos mesmos objetivos, aí sim o mundo vai estar mais aberto à mudança. Quando as diferenças, as particularidades, as individualidades, elas forem usadas como discurso de ódio, discurso de intolerância, de opressão, de violência, aí a gente vai estar mais resistente a essas transformações. Eu, particularmente, acredito que a gente está passando por um momento muito doloroso e que tem feito muitas pessoas se questionarem em relação às próprias condutas, a essa conduta mais reativa, mais intolerante, mas talvez seja mais desejo do que realidade. Então deixo para vocês pensarem um pouco sobre essa questão. Não vou trazer aqui um projeto de texto, porque é realmente uma questão aberta, mas quem sabe no segundo semestre a gente não volta com essa pergunta e tenta montar algum esqueminha de redação pensando em Unesp, pensando em FUVEST principalmente, que talvez seja uma proposta que tenha mais cara dela. Esse assunto definitivamente não acaba quando termina. Responde aqui nos comentários se você acha que o mundo está aberto à mudança ou não. A gente vai deixar uma proposta disponível lá na plataforma Pontui para você escrever se quiser. E é isso aí. Se curtiu esse conteúdo, compartilhe. Bora trazer essa discussão à tona e até semana que vem. Tchau, tchau.